Olá, seja muito bem-vindo ao Conexão Bela Vista, um espaço criado para nós conversarmos sobre fé, família, amigos, trabalho e um pouco mais sobre o que acompanha a nossa caminhada cristã. Aqui a gente acredita que transmitir uma mensagem é o nosso dever, mas conectar pessoas faz parte do nosso propósito. Então, se ajeite aí no seu assento, ajuste o volume e fique conosco até o final. Eu já quero falar para você, nosso telespectador, sobre um projeto maravilhoso que está surgindo por aí. O nome desse projeto é Vox Creative Editora. Já vai lá no Instagram, curte a Vox Creative Editora. Eles possuem empresa, com edição de livros. Você que quer escrever seu livro e não tem uma editora ainda, procure a Vox. Estúdio de fotografia. Quer fazer aquele álbum bonito, fale com eles lá, com a Júlia ou com o Arthur, e eles vão ajudar você. E mais, você que também tem um desejo de fazer um podcast e não tem a estrutura necessária, eles têm uma estrutura completa para fornecer para vocês. Vox Editora Creative, tá bom? Segue eles lá. E hoje, quem nos dá a honra da sua visita é um casal abençoado, amado por todos nós, aqui na de Bela Vista, e nos dão a honra da sua presença, Jeverton e Gladys. Sejam muito bem-vindos, Jeverton, Gladys. Amém, obrigado por esse convite. A gente ficou muito feliz, um pouco nervoso, mas a gente ficou muito feliz de estar participando desse projeto novo, que é algo que, creio eu, que nasceu no coração de Deus para esse momento. Como o Jeverton falou, a gente ficou um pouco, eu principalmente, fiquei um pouco nervosa com o convite, um temor, porque querendo ou não, a gente sabe que vai ser algo para acrescentar, aí no ministério, na família, do pessoal que vai estar aqui ouvindo, mas a gente fica muito feliz e muito honrado, com o convite. Que bom saber que estão felizes, nós também estamos muito contentes em receber vocês e a gente quer saber, já vamos começar o programa causando já, e a pergunta que não quer calar é se, Jeverton, Gladys, a fábrica de filhos encerrou por aí ou vai continuar? Então, essa é uma pergunta que o ponto final é só de Deus, Amém. Os meios médicos cabíveis foram feitos, Amém. Mas tu sabe que o ponto final... Glória a Deus. E nessa trajetória, Jeverton e Gladys, conta um pouquinho para nós, como é a trajetória de vocês? Já nasceram em lar cristão, não nasceram? Como é que se conheceram? Hoje a gente sabe que vocês têm 4 lindas filhas, E conta para nós um pouquinho sobre a história de vocês. A gente, ambos são de berço cristão, A gente nasceu e praticamente foi criado na Assembleia de Deus mesmos, Inclusive se conhecemos... na igreja onde a Gladys foi criada, desde bebê, Desde bebê ela foi criada. Então a nossa vida sempre foi no ministério, Amém. E vocês são... Você, Jeverton, é do Rio Grande do Sul. Isso, eu sou natural de Montenegro, Rio Grande do Sul. Montenegro. E tu, Gladys, é de lá também? Não, eu sou aqui de Floripa mesmo, Manezinha, da Carmela Dutra. Ah, então quer dizer que o Jeverton veio para cá para te conhecer. O Jeverton veio para cá. Deus já tinha tudo preparado, Já tinha me guiado para cá. E como é que foi esse encontro? Tu veio a trabalho? Tu veio morar aqui? A gente vim pequeno, Tipo assim, eu tinha na faixa ali o meu pai, vim com o meu pai e com a minha mãe, Então eu já... Pequeno não, eu era adolescente, Tinha ali na faixa dos 13 anos, quando a gente veio para cá, Primeiro a gente veio para Palhoça e depois para São José, E se conheceram na igreja? Congregavam aonde? A gente se conheceu na igreja, Grupo de adolescentes, sim. Eu vi um post teu lá no Instagram que dizia assim, quantos meses nós estamos juntos?
E aí a Gladys colocou lá, eu acho que quase que não deu um Reels completo. Eu acho que quase que teve que fazer 2 Reels ali por conta do tempo. Faltava né? tempo, mas no total são 18, 17? Faz 18 anos agora, Em fevereiro. dia 16 de fevereiro. 16 Faz de 18 fevereiro, anos no 18 total. De casado a gente tem 14 anos, né? 14 anos, isso mesmo. Mas é tempinho, de hein? namoro... Eu comecei a namorar com o Jeverton, que as minhas filhas não escutem isso, a gente corta essa parte. Eu tinha 13 anos quando eu comecei a namorar com o Jeverton. Já tinha quase 14, né? Mas tinha 13. A gente se conheceu no grupo de adolescente, assim, né? Exatamente. E dali a gente tá até hoje. Mas engraçado que a gente tem diversos testemunhos de antigamente, por assim dizer, que eu também sou de antigamente. Não namorei na adolescência, né? Mas antigamente parece não, era diferente, né? A cabeça era outra. E a gente conhece algumas pessoas que se conheceram na adolescência, na juventude, e namoraram, casaram debaixo das mãos do Senhor e continuam firmes até hoje, né? Glória a Deus por isso. A Sofia, nossa filha mais velha, né? Ela tem 12 anos. E às vezes ela brinca comigo, né? Ah, mas tu começou a namorar com 13 anos. E eu falo bem isso pra ela. Mas na nossa época era bem diferente, né? Não é como é hoje, né? Então, é outra realidade, né? Não tem como comparar. É verdade, né? E os filhos, tudo que os pais fizeram, eles querem fazer também. Querem né? fazer, com certeza. A Sofia tá com quantos anos hoje? 12 anos. 12 anos, é a mais velha. É a mais velha. E a Olivia, a mais nova? A Olivia mais nova tá com 1 ano e 8. 1 ano e 8. Aí E tem a Helena com 8 anos e a Cecília com 3 anos. A Cecília, todas elas são uma bênção. Mas a São Cecília... Para quem vem aqui na De Bela Vista e Conhece a Cecília. Cecília, conhece as meninas, vai saber o que a gente está falando. Se você não conhece, vem visitar, porque elas todos os domingos, né, para abençoar as nossas vidas. E, Jeverton, o teu trabalho hoje, vocês estão trabalhando na BR Trailer, né? Conta um pouquinho para nós. Isso, a gente tem uma fábrica, né, que a gente produz trailers, né, mais focado na linha de food trucks. Então, hoje é o que a gente está trabalhando, né? A Gladys trabalha comigo também, né? Ela não gosta de chamar de Gladys, né? O meu amor, a minha esposa. Trabalha comigo também lá, ela faz toda a parte de marketing ali, ela que faz da empresa, a parte de Instagram. Por isso que melhorou esses vídeos aí, então, né? Foi, melhorou bastante. Então, hoje é o que a gente trabalha nessa parte da empresa, né? A gente empreende já faz um tempo. É uma história bem boa, mas eu acho que é para um outro... Quanto tempo já na BR Trailer? Na BR Trailer, eu e o pai, a gente trabalha junto desde sempre, né? Eu trabalho com o pai desde os meus 12 anos de idade. E já era nesse ramo de trailers? Não, a gente começou na serralheria. A gente tinha uma serralheria, começamos entregando grade de bicicleta. A gente levava a grade de bicicleta, uma barra circular vermelha. A gente levava de bicicleta a grade, voltava, isso mesmo, voltava, pegava a parafusadeira, a furadeira, ia lá, montava o serviço. Quem estiver assistindo aqui agora e não sabe o que é uma barra circular, procure aí no Google, dê um Google, né, a Monarch, que vai saber o que a gente está falando. E tinha raiação inox grossa deitada, aquela foice. Era diferenciada ainda. Diferenciada, essa aí eram poucos que tinham essa bicicleta aí. Essa era a elite. Quem tinha essa bicicleta aí era o bam do bairro, né? Era. Ô Jeverton e Gladys, hoje vocês são líderes do grupo de louvor aqui na De Bela Vista, né? Como é que a música, se assim a gente pode dizer, como que a música chegou ao encontro de vocês? A gente a Gladys ainda é filha quase ligada direto assim à música mais do que eu. O meu pai era mais um entusiasta. Meu pai gostava muito, o sonho do meu pai era um grupo de louvor, fazer um grupo de louvor. Ele gostava muito de Voz da Verdade. Então, tipo assim, ele escutava a Voz da Verdade, ele ensaiava, ele tocava, ele queria tocar. Só que daí chegou uma vez que ele estava fazendo aula de contrabaixo, uma história bem bacana, e ele não conseguia pegar um louvor, que ele estava ensaiando, né? Tendo aula, e daí ele foi ensaiar. Daí eu olhando ele, eu peguei e disse assim, ô pai, isso aí é fácil, pai, daqui o baixo que eu faço para ti, era um contrabaixo. Peguei o baixo e fiz. Ele olhou e disse assim, cara, não vou mais fazer aula, quem vai fazer vai ser tu. Eu tinha 10 anos de idade, tinha 9 para 10 anos de idade. Isso aí, daí depois daquilo lá foi quando eu ingressei nessa
área de musical, de aprender instrumentos, e ali eu fui. E eu também já é de família, assim, né? Os meus avós, para quem é assembleano bem raiz, né? Os mais velhinhos aí que são ligados à tecnologia, que vão nos assistir, vão conhecer eles, né? Eu sou neta de Caetano e Sueli. Então, eles, com os filhos, né? Minha avó tinha 9 filhos, eles tinham banda, eles cantavam aí pelas igrejas, pela Assembleia de Deus. Então, a gente, desde pequenininho, já foi vindo nesse meio, assim, da música, né? Então, é de família, né? E tu vê a importância do acompanhamento, né? Isso, vocês estão falando que tu acompanhava o teu avô e os teus avós, né? E o Jeverton acompanhava o pai dele, né? E a visão que os pais tiveram de proporcionar isso para os filhos e eles seguirem esse caminho. É muito bonito, né? E questão de liderança. A AD Bela Vista foi a primeira igreja que vocês lideraram um grupo, não? Não, a gente já veio de louvor, assim, a gente liderou na Assembleia de Deus de Areias. Uma época a gente ficou responsável pelo louvor dos jovens. Tinha o líder do grupo de louvor e a gente era responsável pelo louvor dos jovens. Daí depois a gente foi para um outro ministério, e aonde ali a gente liderou o louvor mesmo. Daí foi o meu primeiro contato com liderança de louvor, né? A gente também liderou outros departamentos nesse ministério, né? Então vocês congregaram em Areias. Quem que era o pastor lá na época de vocês? Vocês lembram? Orildo? O pastor mais antigo que eu lembro, acho que a Gladys vai pegar uns mais, mas que eu lembro era o pastor Ivo. Pastor Ivo Campanella. Pastor Ivo. Depois... Mas a gente pegou a época do pastor Orildo. Isso, esse é o mais antigo, tipo o pastor Ivo que eu lembro. Depois Depois eu acho que veio o pastor Lemos. Não. Isso. Pegamos pastor Lemos, também. o Orildo, Nessa época era o Maurício. Pastor Maurício. Pastor Maurício Mangriche. Isso. Maurício foi bem na época que a gente casou ali, né? O mais antigo que eu peguei é O Ivo. o pastor Ivo. Acho que tu... Eu vou ter mais. Eu congrego ali desde bebê, né? Então. Mas daí. Não vai lembrar, acho nem né? o nome, assim. Certo. E os filhos estão seguindo esse caminho do louvor? Sim, a gente tem hoje a Sofia. Sofia hoje faz aula de técnica vocal, né? Ela está fazendo aula de técnica vocal. Ela também faz aula de teclado. Até foi... Que dia que foi que eu descobri o talento da Helena? Eu já tinha descoberto mais ou menos. Porque assim, eu vi que ela tinha facilidade de pegar músicas de ouvido. Tipo, ela gosta de ver desenho, e daí tem aquelas musiquinhas de desenho, né? E ela ia lá no teclado e daqui a pouco, ó pai, olha aqui, ó, e replicava. Um pouquinho de falha, mas uma criança de 8 anos. E esses dias ela veio me mostrar e disse assim, ô pai, olha aqui pai, que a Sofia me ensinou. E ela chegou e ó pai, dó, ré em meia tarde. Dó, ré, mi aqui. Eu peguei e disse, opa, a menina tem o dom da... E agora ela vai começar a fazer aula de teclado também. Essa é a Helena, de 8 anos. A Helena tem a dança também, né? A Helena nasceu na Church, né? Então, a igreja Church, ela tem toda aquela coisa com a dança, com dança profética e tal. Então, a Helena foi até... A gente tá aqui... 4 anos. Até os 6, 7 anos, ela tava ali na Church, né? Então, ela... Tudo que envolva dança também, ela... Não sei se tu vai lembrar, no começo... Eu lembro. Que ela vinha e dançava aqui, né? Ali na frente. Ela perguntava pra mim se ela tava na escala da dança. Olha só, que legal. E puxando esse assunto de técnica, de aula de música, de voz, vocês como líderes hoje, o quão importante é a aula de técnica vocal? Ou será que apenas o dom basta? Né? Você disse que a Helena, as filhas já estão com dom, já viram um dom nelas, né? Mas a gente percebe que vocês estão querendo aperfeiçoar esse dom. O quão importante é hoje, Gladys, fazer uma aula de técnica vocal, tu que é líder do grupo de louvor e canta também nesse grupo? Eu vou me usar eu mesmo como exemplo, né? A gente sempre foi muito envolvido com a música, né? O Jeverton, quando pequeno, ele fez aula, estudava bastante, mas eu já não tive
esse lado, sabe? Eu ia mais no embalo, né? Cantava com o grupo de louvor e tal, mas nunca fiz uma aula, nunca fiz, né? Então, hoje eu tô fazendo. Eu comecei o ano passado, né? Oficialmente fazer uma aula de canto. E é muito importante, muito importante. Quando eu cheguei aqui no Bela Vista mesmo, o Bela Vista é um grupo muito grande e a gente tem ótimos cantores, ótimos músicos, né? Então, quando eu cheguei aqui no Bela Vista, que a gente entrou pro louvor, foi assim um choque. Eu falei, epa, eu preciso correr atrás do prejuízo, porque a igreja, né, tem muito esse negócio de que é para Deus, é um dom, é adoração, acha que não precisa, né, estudar, não precisa ter um conhecimento, mas precisa, né? Justamente por ser algo para Deus, a gente precisa se aperfeiçoar, né? A gente não pode fazer de qualquer jeito. Não é só, eu tenho dom, porque Deus me usa na adoração, porque eu quero louvar o Senhor. Não é só chegar aqui e cantar. A gente precisa também ter um conhecimento, ter uma técnica, ter, né? A técnica, ela não só ajuda quem está ouvindo a música, com certeza, né? Com certeza. Mas como ajuda também quem está cantando, né? Com certeza. A gente tem exemplos aí de cantores seculares que estão perdendo a voz, que de tanto cantar em certos tons, certas notas, Sim, estão destruindo as cordas vocais e acabando com a sua própria vida, com a sua própria arte, Sim. por dizer assim, um cantor secular, né? E o pessoal da igreja, o cantor da igreja, ele não pode destruir o seu corpo. Até porque a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Sim. E se ele é o templo, nós precisamos cuidar dele. Antigamente a gente não tinha isso, né? Era algo muito enraizado, assim, Verdade. de que é adoração, é louvar a Deus. A gente está tendo mais essa noção hoje em dia, né? De que a gente precisa se aperfeiçoar, a gente precisa estudar, se preparar para isso. Não é só chegar aqui e cantar uma música, né? E é como tu disse, a igreja também precisa ter algo, como é que fala? Audível também para escutar, né? É que os tempos mudaram, né? Tipo, hoje, por exemplo, nossos cultos, eles são, usando a palavra do nosso pastor André, televisionados. Então, o que acontece? As coisas começaram a mudar. E era para ter mudado antes. Antigamente, colocava pessoas cantar. Lembra que louvar a Deus não é só aqui. Aqui eu estou apresentando o meu louvor a Deus para as pessoas. Mas o louvar a Deus meu, onde eu posso cantar sem ter técnica, cara, é em casa, é no meu banheiro, lá beleza. Agora, quando eu tenho o sonho e quero, eu vou subir aqui no altar e agora eu vou prestar um culto a Deus, onde os outros vão estar vendo esse culto. Então daí o negócio muda um pouco de cenário. Não é só eu e Deus. Agora eu coloquei, não sei quantas pessoas cabem na nossa igreja, mas sei lá, umas 250, eu acho. Umas 250 pessoas vendo isso. Daí muda. Eu posso às vezes acabar estragando o culto delas. O meu com Deus vai estar legal, mas se eu me propus a chegar aqui em cima, louvar a Deus aqui e eu estragar o culto de 250 pessoas que não conseguem ouvir, vão ter que sair pelaquela porta porque eu sou muito ruim, é onde entra a questão da obrigação da técnica vocal. É algo até que a gente estava conversando sábado, né? A gente estava até conversando com o pastor, que quando a gente chega aqui no altar, né? Quando a gente, não só no altar, na igreja, seja qual for a área, né? A gente tem que entender que a gente está servindo a Deus, é óbvio, né? Mas quando a gente está aqui, a gente está servindo a igreja, né? A gente serve a Deus lá na nossa casa, no nosso secreto. Lá é o nosso servir a Deus. Mas aqui, eu não sei se pode soar estranho, mas eu acho que até antes de servir a Deus, a gente está aqui com o propósito de servir a igreja, né? Na área, puxando para a nossa área, né? Mas isso seria em todos os departamentos. Mas antes de a gente vir com o intuito de entregar a nossa adoração ao Senhor, estou falando nós aqui, né? Quanto Ministério de Louvor, nós temos que levar a igreja em adoração a Deus, né? Ajudar a igreja. Tem muita gente que chega aqui que não está ferido, está doente, está machucado,
chega aqui e não consegue adorar. Então a gente está aqui para servir essas pessoas. Como é que eu vou chegar aqui de qualquer jeito? Sabe? Ou cantar desafinado, ou tocar de forma errada. Então a gente tem que se preparar para isso, né? Tem pessoas que vê o louvor apenas como uma música, mas vocês enxergam de uma maneira totalmente diferente, Com né? certeza. Sim, porque se a gente pegar Jesus, ele tinha um momento que era ele com os discípulos, e quando ele estava na multidão, o cenário era diferente. Ele já pegava os discípulos e botava os discípulos trabalhar para as pessoas que estavam ali. Ó, vai lá, faz isso, ó, precisa isso, precisa aquilo. Vai lá, e eles estavam com Jesus. Não era eles estavam com o pastor, eles estavam com Jesus. Eles podiam pegar, não, vou ficar só aqui. Não, agora nesse momento vocês vão servir as pessoas. Então, o servir a Deus, ele tem uma diferença. Então a gente tem que adorar, a gente tem que servir a Deus, mas isso é o meu dia todo, eu estou vindo. Quando eu chego aqui no altar, eu estou servindo a igreja. Eu já tive um culto antes com Deus, eu já tive o meu momento com Deus, eu já estou numa caminhada. Agora eu só vou apresentar e cultuar a Deus com o corpo todo. A gente vai nada mais do que transbordar aquilo que a gente já vive no secreto, né? Não adianta a gente vir com o intuito de fazer aqui, porque não é uma performance, né? Não é algo, um show, é algo que a gente vai servir a igreja, mas transbordar algo que a gente já vive lá dentro da nossa casa, no nosso dia a dia, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento muito claro, assim, de que nós estamos aqui para servir, claro, a Deus, é lógico, né? Mas servir a igreja. Bacana, bacana. Muita gente não sabe, né, mas que horas que vocês chegam aqui, que o grupo de louvor chega na igreja no domingo para cultuar a Deus? A gente chega às 4 horas da tarde. 4 horas da tarde. E daí a gente já vai direto até... Horas, o culto começa às 7. Então, existe toda uma preparação antes, né? E eu sei, já participo com vocês também. Há um momento de oração antes de iniciar o louvor, né? Faz a passagem de som. E há esse momento de oração, de entrega ao Senhor, porque vocês vão dar o melhor de vocês para Deus. A gente falou de técnica vocal, de dons, e questão de instrumento, o Jeverton. Assim como o louvor, também é importante o músico estudar, né? Estudar música, estudar melodia. Conta um pouco para nós aí. Como eu falei, eu também tive quase a mesma história da Gladys relacionada a estudar, que eu comecei novo ali, eu tinha entre 10 anos que eu tive minha primeira experiência, né? E nisso eu tive vários engraçados. Teve uma igreja uma vez que nós fomos ajudar, eu acho que eu tinha uns 11 anos e não tinha um músico. E eu mal e mal sabia tocar um instrumento. Meu e me Deus. Botaram eu com uma guitarra e uma caixinha e eu tocava para os irmãos e assim Deixa foi. Deus te usar. E foi. Só que nisso eu aprendi a tocar bem de ouvido, aprender ali a usar o ouvido, só que não entendia de técnica. Falava uma primeira, uma segunda, uma terceira. Achava que estava dirigindo um carro. Exato, eu estava trocando marcha. E até que chegou um tempo que eu pensei, eu vou ter que aprender isso. Daí eu peguei e comecei a estudar. Isso eu já estava mais velho, eu estava já com perto de 17 anos para 18 anos, comparado com a idade que eu comecei, né? Então eu sabia tocar, só que não entendia o que eu estava fazendo. E isso é bom da técnica. Tu aprende, tu entende o que realmente tu está fazendo, o porquê daquilo. Então daí foi quando eu comecei a estudar ali e comecei a entender melhor. Daí hoje eu começo já a ter uma visão diferente de entender o instrumento, o que eu preciso fazer. Até porque na liderança não é que você tenha que saber tudo, mas você tem que ter uma noção de tudo, né? Que nem quando a gente fala de gestão de empresa, que não vamos entrar nesse ramo aqui, mas um bom gestor não é aquele que sabe tudo de todas as áreas, mas ele domina um pouquinho de cada área e ele contrata bons profissionais para atuar em seu determinado departamento. E graças a Deus aqui no Bela Vista nós temos muitos músicos de renome, né? Não dá para citar todos aqui porque a gente pode Esquecer alguém, né? Pode achar que é um clichê, mas é verdade, né? O grupo é composto, tem o quê? 20, 30 pessoas? Eu não vou saber te dizer o certo agora, mas... Eu acho que é perto de 30, tá? Perto de 30 pessoas. E glória a Deus por isso, porque
assim como aconteceu com o Jeverton, também já estive em congregação que não tinha músico, né? Dia de semana era só uma pessoa só cantando lá no gogó, culto de terça, culto de quinta ou quarta e sexta, hino da harpa, louvor de oferta, uma pessoa só na voz, né? Às vezes vinha o baterista junto, mas daí não podia tocar, porque a bateria Ficava só... sozinho, né? Exatamente. E nesse período de liderança, aqui no Bela Vista, para o pessoal entender um pouquinho mais, como é que é feito para entrar no grupo? Eu digo para vocês que eu tenho dom, né? Eu tenho o dom do louvor, Deus me deu um dom de louvor. Posso entrar no grupo? É algo até às vezes um assunto meio polêmico, né? Tem gente que concorda, tem gente que não concorda, né? Mas aqui funciona mas assim. aqui funciona assim. Já era feito antes da gente chegar, né? Já era Sim. feito pela liderança anterior da gente, que era o Rodrigo e o John na época, né? Isso mesmo. Antes dele, eu acho que também funcionava com o Willy e com a Soraya. Já era em formato de audição, né? Perfeito. Assunto polêmico, né? Uns gostam, outros não. Mas quando a gente chegou aqui, a gente viu algumas... O Jeverton participou de algumas audições, né? Sim. E a gente viu que foi algo bem, bem bacana, assim, funcionava muito bem, né? Justamente por aquela questão que a gente falou ali anteriormente, né? Não basta apenas dizer que tem o dom, né? Ai, porque eu recebi uma vez uma profecia que eu ia trabalhar com louvor. A gente precisa saber realmente se está apto para isso, né? Porque a gente pode muitas vezes receber uma palavra do Senhor, mas a gente tem que se capacitar para aquilo que o Senhor quer nos entregar. Perfeitamente. Né? Isso seja em qualquer área, seja numa palavra, seja para louvor, seja para evangelismo, seja para o que for, né? A gente precisa se capacitar para aquilo que o Senhor nos entrega. Exatamente. Tem um livro que eu li que se chama Oportunidades Disfarçadas. E você que está assistindo esse programa, não enxergue isso como uma crítica, enxergue o que a Gladys está falando como uma oportunidade de crescimento para a sua vida, tanto para o louvor quanto para instrumental, né? Se tem o desejo de tocar aqui nessa banda, se capacite, busque conhecimento. Jesus disse que crescei na graça e no conhecimento, né? Então a graça a gente recebe de Deus, mas o conhecimento a gente tem que correr atrás. Mas eu já aproveito o gancho, né? Porque todas as pessoas, né, que mandam ali, a gente faz audição, a gente pede um vídeo, né, tocando ou cantando. Enfim, a gente conversa. Hoje a gente tem a Rose e o Dani, né, que estão liderando junto com a gente, são os nossos parceiros. E nessa última audição, né, a gente conversa, a gente vê. Não é só uma questão também de saber cantar ou tocar. A gente, como líder, a gente tem uma responsabilidade espiritual também pelo grupo, né? Então a gente ora, né? Isso, a gente pede um direcionamento real para Deus, assim, porque às vezes a pessoa pode até tecnicamente ser apta, mas não ser o momento que o Senhor tem para ela, né? Então a gente também tem que ver isso, né? Exatamente. Tem toda uma questão técnica, uma questão espiritual também, de pedir um discernimento para Deus se é o momento para aquela pessoa estar ali ou não. Então tem tudo isso também, né, amor? Exatamente. A gente também conversa com o pastor. Cada uma das pessoas que mandam, que tem interesse, a gente conversa com o pastor, pergunta para o pastor sobre aquela pessoa, daí o pastor vai dizer os pontos, e daí é quando a gente vai ver, daí manda o vídeo, a gente avalia o vídeo, vê se às vezes encaixa no perfil ou não, poxa, o perfil não dá. Daí quando tem a audição aqui, a gente vê como é que é a pessoa inserida no grupo, que daí a gente coloca eles tocar numa banda montada, porque às vezes tem pessoas que tocam sozinhas em casa, só que daí quando tu coloca no grupo ali, ele fica um pouco meio perdido. Daí tem pessoas que se perdem um pouco demais por causa do sistema nervoso. Tem pessoas que tu vê que não, é só trabalhar que vai dar certo, outras tu vê que não. Esse não tem como, né? Mais um pouquinho para frente, né? Mas é dessa forma e funciona muito bem, tá? Até porque todos nós passamos por esse momento, né? Todos vocês, na verdade, né? Teve um momento que tu estava aprendendo a tocar, queria tocar, mas não tocava. A Gladys queria cantar, mas não era o tempo dela ainda, tinha que se preparar mais. E graças a Deus hoje já está cantando. E nesse período, nessa caminhada, nessa trajetória de vocês, né, como a gente já falou aqui, 4 filhos, empresa, né, trabalho, casa, família como um todo, né? Como é que vocês lidam com as críticas?
né? Porque, como você falou, é um ponto polêmico e sabe que as críticas vêm. Lá atrás, quem sabe vocês eram um pouco imaturos para lidar com a crítica, mas ao longo do tempo vocês foram amadurecendo hoje. Como é que vocês lidam com as críticas que vocês recebem? A crítica, como a gente também é empreendedor e a gente tem um produto próprio, então a gente acaba não acostumando, mas seria quase essa palavra, com as críticas. E a gente aprende com a maturidade que existe críticas que elas são para te crescer, que essas são importantes e a gente tem que acatar, porque é essas que faz a gente crescer. Existem as críticas que a gente vê que é só falatório, essas tu desconsidera porque significa que se tu prestar atenção nelas, tu vai perder o foco, porque daí tu vai começar a ficar brabo, vai se irar, vai ficar nervoso. Então, a famosa ira santa, né? exatamente. Então daí e acontece. Tipo assim, já teve crítica que a gente teve que conversar, eu e a Gladys, justamente sobre isso. Que eu peguei e disse assim, não, mano, não é assim que funciona. Não esquenta a cabeça, porque isso aí daqui a pouco vai passar. O Jefferson, ele tem uma maturidade bem maior, né? Em relação a isso, assim. Por causa que eu te falei, o serviço. Eu ganhei com o tempo, tô ganhando ainda, né? Tô no processo, assim. Mas o Jefferson, ele sempre teve uma maturidade, então ele sempre tá me acalmando. Não, amor, não é assim, é desse jeito. Isso aqui a gente escuta, esse aqui a gente pode ignorar, então, né? E já teve momentos de pensar em desistir também. Normal, né? Já, né? Vários. Já, vários. Isso é bastante, né? Isso aí Isso faz parte do, né? Eu do acho que líder. faz parte do líder isso, né? Exatamente, né? Jesus queria Orou, se possível, passa de mim esse cálice. sempre. Mas, Que dirá a gente, né? que não seja feita a minha vontade, sim a tua. Exatamente. Graças a Deus. Às vezes tem culto que a gente chega e pensa assim, ó, poxa, esses tempos, não faz muito tempo aí. Eu conversei com a Gladys, daí pensei, daí vim pro culto. Daí quando eu cheguei no culto, reanimou de novo. Mas eu vim pensando assim, ó, poxa, eu acho que tá não cansativo, porque não é essa palavra, tá pesado. Daí chega no culto, tu vem aqui, tu ora, tu tá com o grupo, daí tu vê, não, é para isso aqui que Deus me chamou mais um período, mais um tempinho, vou aguentar mais. É porque foi aquilo que a gente estava falando lá atrás, né? É todo um contexto, né? A gente, então, para estar aqui num domingo, a gente tem 4 filhos, né? Então, Moramos em Santo a Amaro. gente mora em Santo Amaro. Eu tô pegando, nossa, eu sei que cada líder aqui vai se coloca agora dentro Sim. da sua dificuldade que você tem aí, né? Mas estou falando em relação a nós. A gente tem 4 crianças, a gente mora em Santo Amaro. Então, domingo, quando a gente está na escala, a gente já acorda para isso. A gente já sabe, não, esse domingo é para isso. Então, é tomar café, almoçar e já bota a galera no banho e vem para a igreja. Chega aqui na igreja, a gente tem que se dividir. E tem uma aquela matemática loucura, assim. ainda, que a gente tem que fazer assim, ó. O culto que eu tô na escala, a Gladys não tá na escala. O culto que ela tá, eu não tô. Porque a gente tem que se dividir para cuidar Pra poder equilibrar das crianças. das Só que crianças, ali, porque não tem como deixar Tem elas... cultos que a escala não permite. Esse domingo agora vocês vão... Ah, não vai estar depois, né? Mas, tipo, esse próximo nosso domingo agora tá nós dois na escala. Então, a gente já sabe que, ó, vai ser... Vai ser corrido. Aí, nesses dias, quando a gente tá no meio daquela loucura toda, a gente pensa, não, eu acho que não é pra gente. Acho que... Mas depois que a gente entra no carro, tá tudo calmo, daí a gente bota um louvor, vem vindo no caminho, né, amor? Daí as coisas começam Deus a vai caminhar. trabalhando. Vai. E conta pra gente um testemunho. Algo que marcou vocês, um momento em que Deus falou com vocês através da música. Vocês já têm falado aí que, né, experiências com Deus, entrar no carro, tocar o hino, ouvir Deus falar. Mas conta pra nós algo impactante aí na vida de vocês. A gente tem um testemunho, algo bem marcante, né, amor, pra gente aqui, recente, né? A gente tem a Olivia, que é a nossa filhinha mais nova, ela tá com 1 ano e 8 meses agora, e quando ela nasceu, aproximadamente uns 20 dias depois, eu acho, né, amor? Sim. Ela teve que voltar para o hospital, ela teve algumas complicações, né? Questão de saúde, e ela ficou internada na UTI, né? E para um pai e para uma mãe ver um filho assim acho que foi um dos momentos mais difíceis assim da nossa vida, né, amor? Foi. Foi bem forte assim mesmo. E a princípio eu poderia ficar com ela no hospital, né? E só que como ela foi para UTI, eu não poderia estar lá dentro com ela, né?
E quando eu ainda estava grávida eu vou contar um pouquinho a história para contextualizar, né? Quando eu ainda estava grávida da Olivia, a minha irmã mais velha, ela, no meu chá de bebê, ela entregou uma palavra, né? Uma bênção, assim, para a Olivia. E ela queria entregar algo com o, né? Que era a inicial do nome dela. E ela falou que ela profetizava na vida da Olivia a bênção do ouvir, né? E ela profetizou isso, né? Que a Olivia fosse uma boa ouvinte, que ela ouvisse a palavra do Senhor, que ela ouvisse, né, eu e o Jeverton e tal. E ela profetizou muitas coisas relacionadas à Olivia ao ouvir. E quando a Olivia foi internada na UTI, no hospital ainda, eu recebi uma palavra de uma grande amiga minha, Ingrid. E ela disse que o Senhor falou para ela que era para ela falar para mim que era para eu cantar para a Olivia. Que era para eu cantar para a Olivia lá no hospital, né? E assim eu fazia todos os dias. Eu cantava muito até bondade de Deus, né? Eu cantava muito para a Olivia. E quando eu tive a notícia que a Olivia ia para a UTI e eu não ia poder ficar com ela lá dentro, a primeira coisa que eu pensei assim foi, poxa, como que eu vou cantar para a Olivia? Como que eu vou cantar para a Olivia? Eu não vou poder ficar com ela no hospital. E como que o Senhor me entrega uma palavra que é para eu cantar para ela nesses dias no hospital e agora eu não posso ficar com ela? E eu lembro que aquilo me incomodou bastante, assim. E eu vim para casa, né? E no outro dia, quando eu voltei, eu tinha ali um período, acho que era de 30 minutos, né? Isso. Eu poderia entrar na UTI e ficar com ela. E eu me emociono quando eu lembro disso, porque quando eu entrei no hospital, quando eu entrei na UTI, eu fiquei parada na porta. Tinha uma enfermeira, uma senhora, arrumando ela assim ali dentro da incubadora e ela estava cantando para a Olivia. Porque ele vive. Olha só. E aquilo me desmontou, assim. Porque eu não poderia estar lá, mas o Senhor colocou alguém lá para cantar para a Olivia. E ela estava no bercinho da Olivia cantando porque ele vive para ela. E aquilo, assim, foi uma das maiores experiências que a gente teve, assim, relacionado à música, né, com Deus, assim, A gente percebe em vocês a emoção imensa. E quando se fala de filhos, não tem explicação. Quando se é pai, a gente quer tirar aquela enfermidade, tomar essa enfermidade para si, para que aquele serzinho, né, não sofra, né? Mas Deus cuida. E foi algo bem marcante, assim. E eu lembro que a gente fez um grupo de oração na época, né? E a gente pegou o nome das outras crianças, tinha várias outras crianças ali na UTI, né? E não era só a Olivia que estava ouvindo ali. Tinham outras crianças na volta que estavam ouvindo também as canções que estavam sendo entoadas ali para Deus. Então, a presença de Deus era... Eu falava para o Jeverton, né? Porque era um ambiente, na verdade, que era para eu sair triste de lá de dentro. Minha filha estava ali, tinham muitas outras crianças, assim... Eu presenciei algumas coisas ali dentro daquela UTI, mas eu saía de lá de dentro, era algo assim... Era uma presença de Deus tão palpável, sabe? E aquelas crianças foram tocadas com as canções. Não só eu cantando, mas aquela enfermeira, toda a vida que eu chegava, ela estava cantando no bercinho de alguém, assim. Então, outras crianças, algo foi gerado no coraçãozinho delas, mesmo sem ela saber, né? Mas eu tenho certeza que foi. Pra gente, né? Não que vai ter noção, mas eu me lembro do rei Davi, quando Saul estava possuído por espíritos malignos. A forma com que os espíritos saíam era com Davi tocando e cantando. Eu tenho algo que eu lembrei agora. A minha irmã, ela foi internada agora. A gente passou também alguns dias difíceis agora, final do ano, né? Ela foi internada ali meio de dezembro e saiu semana passada. Então a gente passou Natal, virada do ano, uma época tão especial que a gente quer estar em família e a minha irmã estava no hospital, né? Mas também foi um testemunho muito lindo que foi gerado, assim, principalmente na vida dela, mas na nossa família também. E uma enfermeira lá dentro... Não, na verdade, ela não era uma enfermeira. Ela era a moça que trabalhava na cozinha. Ela vinha trazer as refeições. E ela passava de um lado para o outro, cantando hino o tempo todo, o tempo todo. E as 4 refeições que ela trazia, ela vinha cantando o corredor inteiro. Ela entrava nos quartos, louvando, sempre louvando, sempre louvando. E um dia eu fui descer... E eu passei por ela e eu falei assim, nossa, sou obrigada a falar para a senhora, porque ela mudava o ambiente. Era nítido. Quando ela chegava, a gente escutava ela vindo
era diferente, assim, eram tantas pessoas que passavam, entravam e saíam, enfermeiras, funcionários, mas quando ela vinha, a gente já escutava ela louvando, adorando a Deus, e ela entrava, ela sempre falava Deus abençoe, e ela continuava cantando, entregando as refeições. Então, como o louvor, como a adoração tem o poder de mudar o ambiente. Eu falei isso para ela, quando a senhora chega, a senhora muda o ambiente desse corredor, a senhora muda o ambiente do corredor inteiro, assim, porque era palpável como ela carregava o Espírito Santo, assim, e trazia, através da adoração dela ali. Até comentei com a Gladys, não lembro se foi hoje. Foi um dia desse que a gente conversa bastante, né? E que a pregação, tu aprende sobre Deus, a oração, tu fala com Deus, e o louvor, tu traz Deus para ti. Então são 3 pilares que são importantíssimos: pregação, palavra, ensinamento, tu aprende sobre Deus; oração, tu conversa com Deus; e o louvor, tu traz Deus para perto. Pode ver que sempre louvor foi relacionado a trazer. A gente chama a atenção dele, né? Pode ver, ele habita no meio dos louvores. Então, o louvor ele sempre vai estar ligado a isso, a trazer, a chamar a atenção de Deus, trazer a presença dele. Que bênção, meu Deus. E graças a Deus a tua irmã já está melhor. Tá, graças tá a em Deus, está em casa já. Mais uma vitória, mais um milagre. Logo ela vai estar aí contando testemunho dela aí também. Jeverton e Gladys, casados há 14 anos, 4 filhos, líderes do grupo de louvor, empresários. E no púlpito, no louvor, qual foi a gafe que vocês cometeram? Esse aí... Eu tenho uma bem recente até. Tem uma bem recente. Eu tenho uma muito boa que eu tinha uma música para tocar, eu tocava guitarra. E essa música, as 2 músicas tinham a frase muito parecida, era muito parecida. Só que uma era no tom de ré e a outra era no tom de mi. E a ordem das músicas era uma estabelecida e eu fui tocar e inverti tudo. Comecei no tom de uma com a harmonia da outra. A hora que eu comecei, eu vi que eu tinha feito errado e os instrumentos entraram, viram que não estava certo, pararam. Eu no meio eu troquei a introdução para a música do tom, só que a música ainda foi invertida. Mas eu mudei para outra música. Essa foi uma que eu lembro assim que eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo? Não, eu sou a rainha das gafes, né, gente? Eu coleciono algumas, mas uma bem recente aqui. E com certeza o Isaías... Isaías é o líder da parte de som, né? De som, né? Técnica de som. E é o nosso tecladista também, e ele que estava nesse dia. Eu fui inventar de fazer uns medleys, né? Que, enfim, ministro de louvor gosta de inventar, né? Gosta de fazer um medleyzinho. Enfim, eu puxei algumas coisas, não consegui caçar o tom ali, fiquei, olha, só a misericórdia de Deus. Em vez de eu voltar atrás e parar com aquilo, eu decidi continuar, errei de novo. Não, daí ela achou, a hora que ela acertou, ela voltou ao início de novo. O Cleiton tava aqui do meu lado, aqui gritando no meu ouvido o que era, né? Depois eu vou perguntar para ela qual foi o dia que eu vou buscar lá no YouTube, qual foi esse culto. E pior que tem mesmo, tá? É um culto de quinta-feira, vai ter. Ah, que bênção. Ô Jeverton e Gladys, e qual que é o recado que vocês deixam para os casais da igreja que vão estar assistindo vocês e que tenham, quem sabe, o marido tem o dom de pregação, ou a mulher tem o dom de palavra, ou de louvor, ou qualquer tipo de dom, porque a Bíblia fala de vários dons, dom de ensino, dom de profecia, dom de línguas, né? Mas a parte de conciliar família, trabalho, ministério, igreja, qual que é a mensagem que vocês deixam para esse casal, para essa pessoa que vai estar nos assistindo e nos ouvindo? Essa é uma parte muito boa. A gente teve uma época que a gente, como eu falei para ti, a gente era da Assembleia de Deus. E a gente teve um período que a gente foi... lembra que a Helena nasceu na Church, né? Uhum. Teve uma época que a gente ficou na Parede Preta, na Church. E teve uma época da nossa vida onde as coisas não estavam funcionando. E a Gladys tinha muito sonho de ser integrada na obra mesmo, fazer a obra. Ela amava
ainda ama, mas naquela época mais ainda, amava ficar na igreja, era direto na igreja. Ela praticamente era uma funcionária da igreja. Sempre estava lá ajudando, fazendo, ela amava isso. Eu já não gostava muito, não é que eu não gostava disso, porque sou estranho, mas não era algo que eu queria. Não era algo que estava no teu coração, né? Exatamente, não estava no meu coração, mas beleza. Daí aconteceu uma situação ruim na época, daí eu pensei, poxa, vai ver, Deus quer alinhar a gente para isso. Permitindo algo acontecer para a gente tinha uns conflitos. caminhar para esse lado, a gente tinha conflitos, tá? A gente tinha conflitos sobre isso, aonde ela dizia, poxa, eu quero fazer e tu não quer, entende? Eu quero ir, eu por mim eu ia, só que eu não vou porque ou Deus não quer porque tu não quer. E nós tínhamos conflito, até que chegou uma época que eu disse, não, então beleza, não está dando certo também a minha vida financeira. Então eu acredito que Deus está bloqueando porque Ele não quer eu aqui nisso, Ele quer que me levar para lá. E a gente ficou disponível na época. Conversamos na época com quem era responsável lá e se tornamos disponíveis. Quer, a gente vai. Manda. E não aconteceu nada. Não chamaram. Tinha uma reunião marcada, fizemos a reunião, não foi tocado o assunto sobre isso. E daí a gente começou a conversar, poxa, será que é isso que Deus quer para mim, para ti? Então, se não deu certo, a gente estava disponível. Mas na verdade essa foi aí que a gente virou a chave de conversar e entender em Deus o que Ele queria para as nossas vidas, né? Esse é o ponto chave. Sim. Né? E a gente entendeu em Deus que não. Que não era isso que o Senhor tinha para nós. Não sabemos né? o futuro, mas, sim, mas naquele momento, né? Não. Porque até então havia muita discussão, né, amor? Sim, eu principalmente, né? Eu sou a parte mais, como é que eu posso dizer? Estressada? Não, revoltada? Não. Eu aprendi que o casal, um é o riacho Sim. e o outro é o mar morto. Né? Eu tô um é o riacho. mais agitado e o outro é mais eu sou a mais calmo. agitada, né? Como eu falei antes, o Jeverton ele tem uma maturidade maior, então ele me traz para a realidade, né? Então eu sempre bati muito de frente com ele, mas talvez não esteja fluindo essa parte do nosso ministério porque tu não quer, né? Porque tu não deixa, porque tu não. Só que esse é o ponto chave, sabe? O ministério ele não é para mim, ele não é para o Jeverton. Claro que Deus ele tem as particularidades, né? Apesar nós somos casados, nós somos um só. Mas Deus ele tem as particularidades com cada um de nós. Uhum. Mas quando é relacionado a ministério, tem que ser algo muito alinhado. Tem que ser algo que esteja no meu coração e no coração do Jeverton. Não existe o meu ministério, não existe o ministério do Jeverton, existe o nosso ministério. A gente, quando casou, a gente assumiu o compromisso de sermos um. Então, tudo que é relacionado a qualquer área da nossa vida tem que ser em comum acordo. Não tem como eu liderar e o Jeverton liderar. Não tem como o Jeverton liderar e eu não, sabe? A gente vai estar caminhando junto. Então, a gente precisa ter um propósito muito bem alinhado para as coisas funcionar. Porque, senão, algo que era para ser uma bênção acaba se tornando uma maldição dentro de casa. E Deus, Ele não é Deus de divisão. Sim. Ele é Deus de unidade. Casa dividida não subsiste. Exatamente. Então, se tu tá no casamento e às vezes o teu esposo não quer e tu quer, ou vice-versa, não é o momento. Porque assim, se Deus, Ele quer, vamos pensar que Deus é o ser supremo. E é poderoso para fazer qualquer coisa. Sim. Entendeu? Vamos dizer que eu não quero e a Gladys quer. Ele não tem poder para transformar o meu coração, porque Ele quer também. A Gladys quer, Ele quer, eu não quero. Tem livre-arbítrio. Ele não vai pegar e dizer assim, poxa, eu vou dar uma modificada, não transformar e me obrigar, mas amolecer o meu coração, porque isso Deus faz, lembra com o faraó. Sim. Então pegar e dizer assim, poxa, o Geraldo pode pensar de uma outra forma aqui, daqui a pouco eu vou, ele tem poder para isso. Ele não vai influenciar lá no livre-arbítrio, mas ele vai me mostrar, se eu sou um cara de mais raciocínio lógico, ele vai me mostrar uma lógica por trás daquilo, ele é poderoso para trabalhar. Se a Gladys é mais agitada e quer trabalhar com ela, ele vai trazer um outro meio de comunicação para trabalhar com ela. Então, quando Deus quer, vai funcionar. É um momento, vai funcionar. Ele vai alinhar o coração dos dois, né? O coração do casal para o propósito. Porque às vezes tem coisa que a gente acha que é pra gente, mas não é. Por exemplo, eu sou um cara que eu toco, gosto de falar, mas eu não gosto de cantar.
Eu não gosto de pregar. Uma vez eu tive uma oportunidade para pregar que eu achava legal. Eu disse, pô, eu vou aprender a pregar. Eu peguei o microfone, preguei e eu olhei e disse assim, poxa, não é para mim isso. Eu peguei o microfone e falei para Gladys. Eu disse assim, amor, e isso que na época a gente liderava jovens e eu fazia o estudo do O Jefferson sempre foi Connect, que a gente que fazia era uma tudo, igreja que funcionava como célula, né? E era sempre ele que dava o estudo e os tal, Connect, mas pregar não... eu peguei o microfone. Uma vez eu peguei o microfone para cantar, Clarice disse, não pega para cantar, não é o Deixa teu só a dom. Clarice aqui, deixa. Entende? É esses detalhes. Lembra que às vezes a gente tem que entender o que é que a gente... Às vezes eu sonho com isso, eu acho que isso é bacana, só que às vezes não é para mim aquilo ali. Não é para mim. Daí às vezes eu tô forçando o meu esposo, a minha esposa, só que vai ver, não é nem aquilo que Deus quer. E sempre o que Deus quer é o que está mais próximo dos sonhos que a gente tem. A Gladys, na época, ela queria muito essa parte de ser integrada na obra. Só que depois a gente viveu bastante coisa que praticamente foi a mesma ideia, só não estava integrada. Entende? A mesma coisa, fizemos a mesma coisa, só não em tempo integral, e sim dentro do tempo. Hoje a gente... E alinhando com outros sonhos que a gente tem também, né? Exatamente, exatamente. E sonhos? Quais são os sonhos de vocês? Poxa, aí... Muitos. Esse aí tu Muitos foi. já se realizaram. Sim. Né? Quais? Um só, pelo menos. Olha, primeiro, ter uma família linda como a gente tem. Primeiro a esposa, né? A esposa por favor, linda. né? Depois a família incrível, né? Amém. E a gente tem bastante sonhos. Eu tenho bastante testemunho para contar envolvendo... Eu sou um cara muito sonhador. Parte financeira, carro. Eu sou fissurado por carro. Então, tipo assim... Um pouco assim que eu vou contar para vocês. Um rapidinho assim de sonho que eu tive. Não vou abrir muito sonho que eu vou ter, mas tipo um testemunho rápido. De carro, falando. Teve uma época que eu tinha um Chevette. Quando a gente começou a namorar. Esse é um dos... E o tio da minha esposa chegou com um carro. Eu tinha visto aquele carro na televisão e ele chegou com o carro. E daí eu olhei para aquele carro, daí eu lembro que ele apertou no controle e fechou o retrovisor. Eu disse, meu Deus, que coisa de outro mundo. Era isso aí, estamos lá atrás, lá em 2010. Daí eu pensei, meu Deus, o que é isso, cara? Um dia eu vou ter que ter um carro desse. E em 2018, eu acho. 18 ou 19, eu acho que foi. Por aí, 17. Eu fui comprar um carro. E tinha toda uma negociada para fazer. E o carro que eu achei era exatamente o mesmo modelo que eu tinha sonhado lá atrás. Ah, Gerto, mas era um carro mais antigo. Sim, o carro tinha 6, 7 anos de uso. Mas era exatamente o mesmo modelo. Eu não fui numa concessionária escolher o carro. O carro chegou até mim. A hora que eu apertava o controle, ele fechava o retrovisor. Então, todos os sonhos que a gente tem, eles vão chegar. Eu já tive realizações. Exatamente. Eu já tive outros exemplos de uma vez comprar um outro carro e eu tá rolando as minhas fotos salva de anúncio. E quando eu fui olhar, eu tinha exatamente o mesmo ano, eu tinha comprado exatamente o mesmo carro do anúncio que eu tinha salvo. Porque a gente esquece às vezes, né? Esquece. E às vezes é o tempo coisa vai para passando lembrar. e a gente esquece dos sonhos que a gente teve lá E sabe o atrás, que foi né? engraçado? Eu lembro até hoje o anúncio. Era uma BMW X1 2012. Eu tinha um anúncio salvo que era um carro do sonho. Que na época que eu olhava era tipo assim... Meu Deus, inalcançável. Quando eu chegar a pegar esse carro, eu tô rico. Daí eu peguei e quando eu comprei o carro, beleza, e um dia eu tava rolando. E quando eu vi aquela foto, eu olhei o ano. Eu lembro desse dia, você o mostrou pra mim. modelo. Eu peguei e chamei a Gladys assim, amor, olha isso aqui, ó. O mesmo carro. Daí eu disse assim, ó, pra te ver, tipo, os sonhos que a gente tem, quando a gente tem, não que a gente é perfeito, que a gente não é, mas quando a gente tá no propósito de Deus e a gente se deixa ser direcionado por Ele, os sonhos vão vir. O sonho que tu tem de uma casa, de um carro, só que a gente tem que sonhar. Tu tem que ter teu sonho. Eu tenho sonho aqui que se eu contar para vocês, vocês vão rir de mim.
Mas daqui, quem Mas- sabe, há 2, 3, 5 anos. Talvez daqui a um tempo eu possa dizer, ô Gui, tu lembra daquele podcast gravado que eu contei aquela história? O sonho daquele dia era esse. Amém. E tá aqui, ó. Glória a Deus. Então, é assim. Já vamos marcar uma outra entrevista para daqui a alguns anos para te contar desse sonho realizado. Fechou. Amém. E sonho para o Ministério de Louvor? Qual era o sonho de vocês? Então, esse também, sempre a gente sonha, né? A gente hoje está num grupo de louvor que já é um sonho, não levantando a bola do pessoal, Não, mas eles merecem, eles mas merecem. eles merecem. A gente já está num grupo hoje que a gente chega aqui e a gente se alegra. O primeiro grupo de louvor que a gente liderou tinha 8 integrantes, né? 8 integrantes. Que foi do ministério que a gente estava antes de vir para cá, né? Então era bem puxado, assim, todos os cultos, era a única formação que tinha, né? Todos os cultos era gente. músicos. Era o culto de semana, era o culto de A domingo, escala era só, tipo assim, ó, Não precisava fazer mudava escala, a porque era ordem só do nós. ministro. Um culto era um ministro, o outro era outra ministra e o outro outra ministra. Pronto, mas era a sempre os formação três. era essa, eram 8 Sempre. integrantes, eram aqueles que tinham, né? Era uma bênção também. Sim. E quando a gente chegou aqui, que a gente viu um grupo desse tamanho, né? A gente ficou assim, nossa, É o sonho. é o sonho, né? Lembra que o sonho é aquilo que tu, pô. Então lá eu não tinha isso. Então eu cheguei aqui e eu disse, pô, isso aqui é um sonho. Às vezes quem tá Deus dentro. realizou mais É. um sonho. Sim, foi mais um sonho. Porque quando a gente liderava, né? Era um grupo muito bom também, pessoal. Meu Deus, era uma Sim, bênção. o pessoal ponta Mas a firme. Era gente- quinta é. e domingo o culto. Mas a gente pensava, né? Poxa, meu Deus, já pensou um grupo grande, né? Para poder fazer uma Escala. escala, para poder, enfim, ficar melhor para o pessoal. Porque a gente sabe, a gente tem o nosso ministério, mas a gente tem a nossa vida familiar também, a gente tem trabalho, então, né? Era um sonho. Quando a gente chegou aqui, quando o pastor convidou a gente, né, para liderar como integrante também, né? A gente já Sim. chegou aqui, a gente já ficou assim, nossa, meu Deus. Um grupo tem mais cultos aqui, né, do que na igreja que a gente ia anteriormente, e a escala era mais tranquila, né, apesar de ainda tendo mais cultos, né, e quando a gente pegou a liderança, então, meu Deus do céu, outro sonho que foi Glória a Deus. realizado. Temos que a gente quer também, que é um sonho, porque hoje é o tempo, né? A gente queria ter um tempo a mais com o pessoal. Só que hoje a nossa vida ela acaba sendo muito, muito corrida para todos. A gente também, dentro do grupo de louvor, a gente tem empresários, então, porque é um grupo grande. Então, acaba que hoje o tempo acaba fazendo com que a gente não consiga aproveitar mais. Então, hoje, um dos sonhos que eu digo assim, é a gente poder marcar, sei lá, um sábado para vir aqui e tocar com o pessoal, ter um momento mais tranquilo. Isso é um sonho ainda. Momento mais de comunhão, Amém. assim, né? Amém. Então, obrigado, Jeverton. Muito obrigado, Gladys. Foi uma bênção. Muito bom estar aqui com vocês, conversando, né? E que essa conversa inspire as pessoas a entenderem que louvor não é palco. Louvor é entrega, né? Obrigado por se doarem, né, a esta igreja, a de Bela Vista, a esta casa, aos irmãos, né? Não só vocês, mas eu falo de vocês em nome do grupo, de todos os integrantes, que cada um tem uma história, né? Cada um tem, a gente conhece alguns e diversas dificuldades, mas essas dificuldades elas acabam caindo por terra quando colocam os pés aqui dentro e começam a enaltecer o santo nome do Senhor. Então, pessoal, que essa conversa continue, né, nas próximas semanas, nos próximos meses, ou no final do culto, aqui na de Bela Vista. E eu agradeço vocês por se conectarem aqui conosco e no Conexão Bela Vista. Tá? Se essa conversa falou com vocês, né, curta, comente, compartilha, que eu tenho certeza que virão conversas boas para vocês estarem acompanhando com a gente, fazendo parte, tá bom? Deus abençoe vocês. Obrigado mais uma vez, Jeverton, Gladys. Querem dar alguma palavra final? A palavra final é uma frase muito boa, que é do Tio Ben. Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades. Então, quanto mais a Tio Ben gente... Parker. Exatamente. Quanto mais a gente tem
responsabilidade ou poder, transformando isso não como poder que estão falando que a gente é uma autoridade, mas sim que é delegado, são delegado níveis, né? A gente tem mais responsabilidade. Então, quanto mais poder a gente tem, isso quando a gente é um sacerdote dentro do lar, quando a gente é um funcionário dentro da empresa, tu sobe o cargo, tu é um líder do louvor, tu é um pastor, tu é um presbítero, quanto mais poder, que é isso que tu ganha. Tu é um funcionário hoje que tu tá abaixo aqui, depois tu ganha mais tu ganha mais poder. Então, com mais poder, mais responsabilidade. O nosso pastor-presidente, pastor Ezequiel Montanha, em toda ordenação ele fala sobre isso, que o ministério, a gente pensa, né, as pessoas pensam que é um degrau acima, mas na verdade é um degrau abaixo. É uma pirâmide É invertida. uma pirâmide invertida porque o peso da carga vai ficando maior sobre os teus ombros. Quando tu é um liderado no grupo do louvor, tu cuida de ti mesmo. Pronto, Quando tu é o líder, hoje a gente cuida de 30 pessoas. verdade. E a preocupação, orando. Mas que bênção. Gladys, uma palavra final. Eu acho que eu faço das palavras do Jeverton as minhas. Com grandes citar o poderes vem tio Ben grandes também. responsabilidades. Essa frase é muito boa, né? É muito bom, não tem mais o que falar, né? Pessoal, continue com a gente. Deus abençoe vocês e até o próximo programa.